Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Programa de hoje, mais do que nunca, com Jesus Cristo. Cadê a imagem de Jesus? Cadê a imagem de Jesus? A imagem de Jesus está na tela. Jesus Cristo está no TV Verdade. E o Esdras também. Jesus Cristo nos abençoando neste início de dia no TV Verdade, abençoando você, sua família, seu trabalho, seus filhos, seus netos, abençoando todo mundo, porque Jesus é do bem. Jesus é TV Verdade. Jesus é dos nossos. Tá bom? Então, só para deixar claro, que as invejosas que assistiram o programa de ontem ficam falando que esse programa é do capeta, entendeu? E não é. Esse programa é um programa de Deus. Esse é um programa de Jesus, tá entendendo? Não é, doutor Ricardo Tavares? Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia aos meus amigos de mesa. Bom dia a todos os telespectadores. Um dia bem abençoado, repleto de paz, saúde e prosperidade a todos. Falar em Jesus, um dos filhos prediletos dele, cidadão Éder, bom dia. Muito bom dia, Carline. Um ótimo dia para as minhas amadas telespectadoras, para os meus queridos telespectadores, os colegas da TV Alterosa, da bancada, enfim, principalmente para você, que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade e vai ficar conosco durante essa hora. E como ontem nós falamos aqui de inveja, falaram que inveja é pecado e a mulherada falou que não sente inveja, é igual o cinegrafista que não consegue segurar a câmera, né? Tem, acontece. A inveja também acontece. Se é pecado, eu não sei. Eu só sei que esse é um programa de Deus e Jesus está presente e hoje, inclusive, trouxe 2 pastores ao programa. Bom dia, pastor Gregory Rodrigues. Bom dia, Carline. Bom dia aos meus amigos de bancada. Bom dia a você, dona de casa, que nos assiste. Bem, que Deus esteja conosco, né? Em mais um dia. Amém. Bom dia, pastor Richard Costa, o pastor que o Brasil inteiro gosta. Amém. Bom dia a todos de casa, bom dia, bancada. Bom dia. Que Deus seja abençoado mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém. Tamo junto. E Jesus está na tela do TV Verdade. Sabe por que Jesus está na tela do TV Verdade? Sabe por quê? Porque surge uma notícia científica agora sobre os parentes de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus tem o pai dele chama São José. Carpinteiro, José, operário. Carpinteiro. E a mãe de Jesus, que chama Maria. Eu, até a minha infinita ignorância, só conhecia esses parentes de Jesus. Sim, No mundo, né? A Sagrada Família. Mas, aí, que imagem bonita de Jesus, de José e de Maria, novinho ainda. Imagem de Jesus, porque um cientista está afirmando que Jesus tinha mais parentes. Você acredita que Jesus tinha outros parentes nesta terra? Você acredita que Jesus tinha irmãos? Será que Jesus teve irmãos? Eu volto já. Amém. Está no ar o TV Verdade para toda Minas Gerais com essa imagem linda de Jesus nos protegendo e nos abençoando. A pergunta que não quer calar. Jesus é filho de José e Maria. Os pais de Jesus estão aí, cidadão Éder. Sim. José e Maria. E Jesus nasceu depois daquela fuga, né? Acabou nascendo naquela manjedoura, né? Sim. E se não me engano, Jesus, é que minha memória é muito ruim, ele é neto de Dona Ana e do Joaquim, né? Sim, Santana e São Joaquim. São Joaquim. Exato.
Para mim, eu conheço esses parentes de Jesus. Eu não conheço mais nenhum parente. O senhor conhece algum parente de Jesus diferente do pai e da mãe? Não, não conheço nenhum. Parece que tem João Batista, que era primo, né? O João Batista seria primo dele. Seria, não Primo, é? Tá, primo, primo, sim. primo. Primo, lá distante. O senhor conhece algum outro parente de Jesus? Não, principalmente como foi dito aí no primeiro bloco. Eu perguntei. Não. Porque me pintou não uma conheço. dúvida. Bota a imagem de Jesus. Ele teve irmão? Não teve Jesus irmãos. não teve irmão? Não teve Filho irmãos. único? Filho único, concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma mãe virgem e imaculada. Então Jesus é filho único de Maria. Sim. E José. Sim. Então ele não teve irmão. Não teve irmãos. Não teve irmãos. Restou-se, né? Então ele não teve sobrinho também, né? Você não teve irmão, não teve irmão, sobrinho. não tem sobrinho, exatamente, por via de consequência, né? O doutor Ricardo Tavares. Pois não, Carlinhos. Coisa, né? Porque se Jesus tivesse tido irmão, eu acho que seria assim uma maneira de espalhar ainda mais a palavra dele, né? Como é que o senhor recebe, como é que o senhor vê isso, né? De Jesus não ter irmão? Carlinhos, parece brincadeira, né? Até quando nós Brincadeira vamos de quê? falar de religião, eu discordo do cidadão. Mas o senhor discorda do quê? Discordo completamente do cidadão. Do que o senhor discorda? Porque, pelas minhas leituras, pelos meus estudos, eu cheguei à conclusão que Jesus teve 7 irmãos. O quê? 7 irmãos, sendo 4 homens, 3 mulheres, casou-se, teve esposa e teve uma filha. Pera aí. Tem que escrever isso Sim. com a velocidade julianesca hebraica sânscrita. O doutor Ricardo, Pois não, Carlinhos. o senhor não só está contradizendo o cidadão, dizendo que Jesus... Eu nunca vi isso escrito, que Jesus teve irmão. O senhor está falando que ele teve 4 irmãos homens, E 3 3 irmãs mulheres, é. que ele casou Casou e teve uma filha. e teve uma filha? Sim. O senhor vai saber até o nome da filha? Sim. Como é que é o nome da filha? Santa Sara. Ele teve uma filha de nome Sara. É Sara, que é a só se Santa for- Sara. Só se for a Sara para sarar a foi cabeça do casado Ricardo, ele é doido, ele e é foi doido, casado completo. com Não é possível, Maria gente. Madalena. Mas foi peraí. Maria Madalena quem deu a ele esta filha. Não, mas peraí, Maria Madalena na Bíblia não é aquela moça que era da vida? Pecadora? Ela não era prostituta, Maria Madalena? Todo Mundana? respeito. O senhor está me dizendo Eu que estou Jesus te casou com uma dizendo. prostituta? Isso é o que dizem que ela era Tá uma lendo o Código prostituta. da Ela Vinci? não era Ah, uma ela prostituta. não era prostituta? Nunca. Ela foi companheira de Cristo e sempre o lendo muito Código seguiu, da Vinci, nada assim. sempre o adorou e viveram juntos e conceberam a Santa Sara, que é a filha do casal. Gente, peraí. Essa hora da manhã eu estou confuso agora. Deixa eu ordenar aqui. Cidadão Éder diz que Jesus não teve irmão. Doutor Ricardo está me trazendo... O senhor é espírita, né? Sou espírita. O senhor é católico, né? Sou católico. O doutor Ricardo está me dizendo que Jesus teve 7 irmãos, que 4 eram homens, 3 mulheres, que Jesus casou com Maria Madalena e teve uma filha chamada Sara. Pastor Richard, me ajuda. Quem que está certo nessa história aqui dos dois? Cada dia que passa, eu me assusto mais com o doutor Ricardo. Ele Está começou... mentindo? Ele está Não, mentindo? ele, infelizmente, ele começou até bem. Ele chegou e estava Começou indo bem, né? Que Jesus teve irmãos, aí há um ponto que a Bíblia vai até nos relatar. Mas que ele casou, que ele teve filhos, aí é tirar de novo a divindade de Cristo, como ele sempre faz nos programas aqui. Aí é demais. Ele está tirando a divindade Com de certeza, Cristo. com certeza, total. Ele está profanando Jesus? Doutor Ricardo, se porventura tivesse agora um julgamento, eu ia direitinho pro inferno. Mas De cabeça pra baixo. Por tá falando de mal de cabeça pra Jesus, baixo. tá falando Direto- todas as vezes a mesma direto coisa. para Todo o programa, céu. todo programa. Para o céu. Jesus Cristo, ele é Para o santo, céu. sempre será Estou santo. trazendo e não essas tem como bater informações, essa verdade, pastor, pronto, acabou. que eu Ele teve assusto, irmãos? Teve irmãos, porque sim. A pra Bíblia mim- diz, vai pra trazer. mim, Essa informação O é senhor clara. concorda que ele teve irmão? Sim, Ah, sim, então depois já de tá Jesus, melhorando, já tá depois de melhorando. Jesus, ele é o Ah, irmão tá mais melhorando. velho. ele é o primogênito de toda a criação. Aí sim, vai falar que E ele os casou irmãos dele é do mesmo pai e da mesma mãe? do mesmo pai, da mesma de mãe, Maria e José. tudo dentro da legalidade em que se exigia na sociedade Porque na daquela época tinha muitos filhos a Sim, família, né? exatamente, o contexto é esse. Então ele teve 7 irmãos. Não, a Bíblia cita
4 irmãos. Não 4 irmãos. Não fala nem sobre... Fala que 4 Fala irmãos... nome? Fala agora. Fala 4 irmãos e fala que teve irmãs, mas não fala o nome das irmãs. Tiago, José, Simão e Judas, que não é o Iscariotes. Tiago, José... Simão e Judas, que não é o Iscariotes. Simão e Judas. Judas. Seriam os apóstolos ou não? Olha, Tiago e Judas, sim. Os outros não. Não são citados na Bíblia. Não, mas o Judas Iscariote é o Judas Mas não é o apóstolo. mesmo Judas, é outro Judas. Não é o Iscariotes. Tadeu. Judas Tadeu. É o autor do O livro que está na Bíblia. pastor Gregory, e para o cara. senhor, qual é a verdade dessa história? Afinal de contas, Jesus teve irmãos, casou? Na verdade, sim, Jesus teve, sim, irmãos. Eu concordo, acompanho o pensamento até esse ponto do pastor Richard e do doutor Ricardo. Porém, vou ter que discordar veementemente de que Jesus tenha se casado e tenha tido filhos. Teologicamente, historicamente, geograficamente, eu não tenho como comprovar isso. Porém, eu faço aqui um adendo. Se ele tivesse se casado e tivesse tido filhos, não mudaria em nada para mim a divindade dele. Porque Jesus tinha natureza divina e tinha natureza humana. Mas é claro. Não mudaria em nada Peraí, a pastor, natureza divina mas de Jesus. Em Ele nada veio com pra uma mim mudaria determinada isso. missão, Sim. que foi dada por Pai, que é o Deus, Sim, o soberano. sim. Então Deus deu a ele uma missão, falou assim, vai lá e vai fazer isso, isso e isso. Se fizer aquilo, aquilo e aquilo, sai do contexto para o qual Deus deu a ele a missão. Obrigado, eu vou dar a Bíblia pra Então, vamos fazer só uma mudança Pra aqui. quem? Que é Do pastor Grego. Mas ele é pastor, ele já Mas eu tem vou dar a Bíblia Bíblia. para ele. A Bíblia diz, Jesus disse assim, olha, queria que vocês fossem iguais a mim, ou seja, santo e imaculado. Mas como não têm condições de permanecer firmes para não se abrasar, para não ir para o inferno, que vocês casem. É uma condição, é um si de Jesus. Permanecer como ele, intacto, solteiro, como Deus Ô, chamou. pastor, e aonde que está na Bíblia que Jesus não podia se casar? Não é que não está na Bíblia poder se casar. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio para mostrar uma santidade em grau máximo. Durante Pleno. todas as Pleno. passagens. Pleno. Ele se casou. O assunto é tão polêmico Também não e disse isso. eu fico estarrecido porque eu tenho 2 pastores, um do lado esquerdo e outro do lado Mas ele direito. concorda, ele Vocês concorda não que se Jesus não casou. Ele entendem. concorda que Jesus não Vocês casou. que são Concordo, Jesus estudiosos não casou, Jesus não profundos casou. da Bíblia. Mas Maria Madalena, se entendem. não é por Maria Ricardo, Madalena, não casou, é pronto. Quando Jesus nasceu, só por ter sido concebido pelo poder do Espírito Santo, se ele tivesse nascido hoje, com toda a tecnologia que nós temos, já seria um alvoroço danado. Imagina naquela época, vamos nos remeter para aquela época, que nem luz tinha. Isso causou um alvoroço. Esse homem foi observado por toda a região por onde passou. O senhor acredita que se um homem desse tivesse filhos, se um homem desse se casasse, relatado? se tivesse acontecido como aquele maldito lá que escreveu lá o Código da Vinci, se tivesse acontecido aquilo, ele ter se envolvido com Maria Madalena, o senhor acha que não estaria escrito para baixo e para cima? Sim, estaria Claro que escrito. sim. Estaria escrito. Ele é Pastor evidência. Gregory, Pastor Gregory e Pastor Richard, depende. Você sabe por quê? Porque essa história é contada pela igreja. Qual a igreja? A igreja católica. Isso é uma história contada pela igreja Mas católica. existe relatório E de vocês pergaminho. 2 pastores sabem disso. Isso é uma história Mas não está contada. na Bíblia. É Esse uma é história documentado. tão mal contada que a igreja sacrificava as mulheres como feiticeiras, como bruxas. Então tem alguma coisa esquisita nisso tudo aí. Qual a relação Agora, eu disso queria com a divindade? vocês 2 pastores Não tô que são entendendo. estudiosos da Bíblia me mostrassem onde que consta que Cristo não poderia casar. A Bíblia não fala que Jesus não Santa poderia ter Mostra se onde casado. casou. Olha, que fique claro. Olha, que a fique Santa claro. Sara está aí abraçando Queria de saber da bênção, onde que ele tirou esse abraçando nome. de Olha, bênção que fique todos claro, aqueles que o que fique seguem, claro. principalmente Segundo ele, os ciganos. Aproveitem aí a participação do Carlini no programa. Registra. Segundo ele, Sara é a filha de Jesus com a Maria Madalena. Sara Sim. é aquela moça informações bonita que que está lá o- atrás, que que o- cuida E da o nossa nome roupa. dela é em homenagem à Santa. É em homenagem Olha, à Santa essas Sara. informações que o Primeiro Ricardo vocês traz, estão além de enlouquecendo. constarem em um filme famoso lá de 2006, estão nos escritos do Mar Morto, que são considerados livros apócrifos da Bíblia, que tem, por exemplo, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tiago, Agora, mas são livros falar que em- não são reconhecidos como falar em sagrados livros pela não igreja. reconhecidos. Pela Seriam igreja. apócrifos? Você definiu bem. Pela Deixa eu fazer uma igreja. pergunta. Vocês que são estudiosos, eu acompanhei algumas aulas de teologia, palestras, e sempre eles falam a mesma coisa. Eles falam lá,
Na Bíblia, quando fala irmãos, eles se referem a primos na época. Não é irmão igual a gente conhece aqui, que é de sangue, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Várias universidades que eu já fui, os teólogos falam isso. Sim. Então, quer dizer que é isso ou não é? E aí o João Batista, que é primo, não é primo? É primo, é irmão? É irmão? Você entrou num momento muito interessante, Carlinhos, que é o momento da tradução. Quando se fala do hebraico, no hebraico, o primo seria o primo irmão. Segundo primo irmão, é o primo de segundo grau. O Novo Testamento não foi escrito em hebraico. Mas Nunca. aí, por isso O Novo Testamento foi o senhor escrito já em está lá grego. na tradução. Em grego koiné ainda Eu estou na por cima. gênese da palavra ainda, pastor. Então, quando começaram a surgir as traduções, tem, por exemplo, a tradução do grego. O grego, para você ter uma ideia, tem duas línguas gregas, uma exclusivamente para tratar do sacro, do sagrado. E essa... Do sacrossanto. Sacrossanto, exatamente, sacro, né? Então, sacrossanto. Então, uma das traduções do grego, irmão seria todo aquele que coabita determinada casa. Por exemplo, nós aqui somos todos da TV Alterosa, habitamos a mesma casa da TV Alterosa, então todos nós aqui seremos irmãos. Amanhã um sai, ele deixa de ser irmão. Então, daí as traduções, quando o sujeito vai muito ferrenho, essas traduções podem induzir a erro. Agora, volto a afirmar, Jesus causou um alvoroço danado em todos os momentos, em todas as passagens dele. Se tivesse tido filho, se tivesse casado, com certeza... Bota a imagem de Jesus aí, o meu diretor mandou eu ler aqui, porque vocês estão falando de hebraico, o povo está perguntando aqui o que é hebraico. Hebraico é o nome de uma língua, né? Aí meu diretor mandou aqui um trem que é para eu ler para vocês. Vocês usar. Hebraico é uma língua semítica pertencente à família das línguas afroasiáticas. Está piorando, né, em vez de melhorar. A Bíblia original, Torá, que os judeus ortodoxos consideram ter sido escrita na época de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás, foi redigida no hebraico clássico. Embora hoje em dia seja o hebraico uma escrita foneticamente impronunciável, devido à inexistência de vogais no alfabeto hebraico clássico. Os judeus têm-se sempre chamado de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, já que muitos acreditam ter sido escolhida para transmitir a mensagem de Deus à humanidade. Então, isso é que o meu diretor mandou ler sobre a língua hebraica. A língua hebraica só renasceu como língua falada no final do século XIX, no começo do século XX, como hebraico moderno, adotando alguns elementos do idioma árabe, Yiddish e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica. Isso caiu no Enem, como língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel, do qual é a língua oficial primária. Este é o telecurso primeiro grau. Este é o capítulo de hoje do TV Verdade, esta novela santa que nós exibimos aqui todo dia às 7 da manhã. A imagem de Jesus está na tela. As pessoas estão metendo pau em todos vocês. Muita gente está concordando com o Éder, dizendo que Jesus não teve irmão nenhum, que isso é uma fantasia criada por outras religiões. Outras poucas pessoas estão dizendo que os pastores estão certos, que Jesus teve, sim, alguns irmãos. Mas muita gente está criticando, não. Está açoitando o doutor Ricardo por ele ter dito aqui que Jesus casou com Maria Madalena e teve uma filha. E estão perguntando se o senhor poderia informar também o nome dos netos de Jesus, se ele teve netos, se ele foi avô ou não. Olha, os estudos que eu fiz, eu não cheguei a netos. Não? Não, e vou dizer mais, essas pessoas que dizem que ele não teve irmão, são pessoas que desconhecem a Bíblia. Porque está na Bíblia aí, ó. O pastor disse o nome de 4. 4 irmãos que ele teve, e não são irmãos igual o cidadão disse, irmãos Tiago, que convivem. José, Simão e Judas. São irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam. Todos, tá? Então, são todos irmãos. Todos do mesmo pai. Do mesmo pai e da mesma mãe. Exatamente.
Então não é essa convivência que um cidadão está dizendo aqui, não cabe nessa argumentação. Mas aí, deixa eu... As minhas perguntas, eu tenho... Como é que eu vou falar para vocês? Eu tenho até vergonha da minha ignorância, cara. O senhor fala que eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe que Jesus. Mas Jesus, na realidade, o pai dele foi adotivo, né? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Exatamente. O José criou ele. Os outros irmãos, o senhor está dizendo que José é o pai, não foi o Espírito Santo. O senhor desculpa a pergunta. Pelo que a Bíblia conta... Não. Aí Estou perguntando para o senhor. O que eu penso é o seguinte, isso concepção aí é uma história, isso aí é uma história contada pela Igreja Católica. Só isso. Ah, meu Deus História. do céu. Aí, Cadê o manuscrito? Cadê o manuscrito? Cadê o manuscrito? Prestem atenção nesse documento. Se vocês puderem ir lendo ele enquanto eu falo. A letra está pequena, não Gente, consigo, não. Dois pesquisadores americanos, Mr. Geoffrey Smith, Mr. Brent Landau, que não é da coleção do Éder, anunciaram que encontraram este pergaminho aí. Este pergaminho, segundo os dois pesquisadores, comprova a existência do irmão de Jesus Cristo, Tiago, o Justo. Está na Bíblia. Se tivesse lido a Bíblia, poupava tempo. Poupava tempo. Então não precisava nem desse documento. Não, é só ler a Bíblia, poupava tempo. Prosseguindo com a informação do manuscrito. Os pesquisadores americanos disseram que muitos textos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, citados pelo nosso vivo Gregory, citam as passagens da vida de Jesus que comprovariam que ele não era filho único. Porém, o catolicismo, segundo diz o Dr. Ricardo, não reconhece possíveis irmãos de Cristo, né, Éder? Sim. Para o Vaticano, essa irmandade, na verdade, se refere a uma relação sentimental e espiritual de Jesus, líder religioso, com os seus discípulos, Sim. na opinião dos pesquisadores. Né? Perfeitamente, é isso que eu falo. Inclusive, é o seguinte, para quem conhece a oração de São Judas, Judas Tu tá Tadeu... chamando eles de burros? Não, para quem conhece, às vezes, por né, Não, professar eles em não outras conhecem. crenças, talvez não conheça a oração de São Judas, que ela inicia falando, São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo. Então, seria assim, São Judas Tadeu, vírgula, irmão de Cristo, vírgula. Não é um apóstolo escolhido. Eu volto a dizer que exista essa conotação de irmão, não há a menor dúvida, a Bíblia está repleta disso. Porém, nós temos que voltar naquilo que eu falei, na tradução do que é irmão. Irmão, na tradução grega, são todos aqueles que coabitam um lar. Seguindo o manuscrito, os pesquisadores Geoffrey Smith e Brent Landau são professores da Universidade do Texas, em Austin, lá nos Estados Unidos. Eles trazem eles dizem que o manuscrito traz uma narrativa que descreve alguns ensinamentos secretos e exclusivos de Jesus para o irmão Tiago. Entre eles, informações sobre o reino celestial e eventos futuros, incluindo a morte do próprio irmão, que foi apedrejado por autoridades romanas. O pesquisador disse que o texto ajuda a complementar as informações bíblicas sobre a vida de Jesus e o seu ministério, permitindo que acessemos as conversas que supostamente foram trocadas entre Cristo e o irmão dele, Tiago. Diz o pesquisador, são ensinamentos secretos que permitiram a Tiago ser um bom pregador depois da morte de Jesus. Esse fragmento aí que vocês estão vendo na tela do manuscrito, descoberto pelos cientistas americanos, foi produzido também em grego antigo e está relacionado ao primeiro Apocalipse de Tiago, livro que se acredita ter sido preservado somente nas traduções. Eu não consigo nem ler aqui, porque acho que essa parte está em grego aqui. Ele data do século V depois de Cristo e 6 depois de Cristo. Palavra da salvação. Gente, essa é a explicação dos cientistas. Para eles, esse manuscrito prova, então, traduzindo no popular para minhas amigas de casa,
depois que eu li tudo isso aqui, esse manuscrito, Richard, é tipo Jesus estivesse escrevendo assim, meu irmão, a parada é a seguinte, aí mamãe falou tal coisa, papai disse o seguinte, ó, compra tantas coisas na feira, vou deixar o dinheiro na cozinha. Eu estou simplificando para explicar. É uma tradução onde eles encontraram uma conversa íntima de um irmão com outro irmão. Não há problema nenhum nisso. Os livros apócrifos, eles existem sim, mas são livros mais usados como fontes históricas, né, pastor Gregor? Sim. Fontes históricas. E devem ser lidos também. Quanto mais conhecimento, melhor. Jesus teve irmão, sim. Mas, doutor Ricardo, não deixou até agora a situação de casou com Maria Madalena. Você vai ter, você é novo, mora longe, você vai ter oportunidade de ler muito sobre isso. Apócrifo não tem autoria Nós definida. precisamos compreender que assim, toda essa concepção daquilo que é santo, daquilo que é sacro, daquilo que é aceito ou não, tudo começou com a Igreja Católica nos concílios. Essa teoria de que Jesus não teria irmãos foi declarada em 649 no Concílio de Latrão, se não me engano. O senhor estava lá? Não, mas é informação histórica que é comprovada teologicamente. O Concílio de Latrão em 649 depois de Cristo, que declarou que Maria morreu virgem. E aí, a partir daí, a igreja passou a perpetuar essa teoria, como perpetua ideias até os dias de hoje, que não tem base teológica, nem histórica e nem geográfica. Daí, a teoria do cidadão Éder. Pastor Gregor, então você está concordando comigo. Eu só vou ter que discordar do que todos os manuscritos históricos, do qual a minha fé, por questão de fé, eu não posso concordar, é que Jesus tenha se casado, mas que Jesus tenha tido filhos, mas que Jesus tenha tido irmãos, concordo veementemente, concordo plenamente com isso. Só para deixar bem claro, filhos não, irmãos não. Irmãos sim. Tá, porque ficou no meio do caminho aí. Sim. Mas é aquilo que eu falo, sabe? Teve uma vez que tinha um sujeito aí, um débil mental, retardado da vida aí, que ele queria aparecer, então ele pegou e fez um presépio com estrume de vaca. Fez a figura de Jesus, Maria, José, o próprio menino Jesus, né? Colocou lá o anjo, colocou tudo aquilo com estrume de vaca. Eu queria ver se você teria coragem de fazer a mesma escultura com a figura da mãe dele. Naturalmente que não faz, né? Então, quando precisa de um sujeito aparecer, como foi no caso do Código da Vinci, quando o cara quer aparecer, quer se tornar notoriedade, aí ele inventa uma teoria qualquer. E bate numa coisa que ele sabe que vai doer. Então ele bate no sagrado. Esse é o problema, né? O senhor está metendo pau no escritor que escreveu aquele livro Código da Vinci? Também. É Dan Brown que ele chama? Mobral, né? Dan Brown, Dan Brown. Eu pensei que fosse Mobral. Eu já acho que o que ele escreve no livro tem muito a ver. Ele se baseia nos é questão de fé e respeito. A esposa do Dan é historiadora, tem um fundamento histórico aquilo ali. Ele fantasia um pouco, sim, mas tem fundamento histórico de coisas que podem não ser consideradas sagradas, mas que são de fontes históricas, de achados históricos, que apenas a Igreja Católica, como detentora de grande parte do conhecimento teológico que existe nos dias de hoje, não divulga e não aceita como santo. Ponto. É só por isso que nós, hoje em dia, não temos considerado isso como uma verdade. Não, porque existe uma prudência, pastor, em se colocar uma coisa como verdadeira, né? Existe uma prudência, por exemplo, para ser admitido um santo na igreja. Existe todo um processo. Agora, o que não pode acontecer é a gente sair inventando histórias. Não. As pessoas, eu não sei nem como perguntar isso, que para mim, pelos meus aprendizados, para mim me parece uma coisa até meio pecaminosa falar, sabe? As pessoas estão perguntando aqui, doutor Ricardo, se o senhor está tirando a santidade de Jesus. Mas peraí. Estão dizendo aqui que o senhor está tirando a santidade de Jesus. Quando o senhor diz que ele casou, teve uma filha. Que para ter uma filha, ele teria... Como é que é, pastor? Tem relações sexuais, né? Para ter uma filha tem que ter relação sexual. Jesus disse bem claro, como eu falei um pouquinho antes, fiquem iguais a mim, disse Jesus. Como não podem, se casem. E aí, o doutor Ricardo aqui estão dizendo que o senhor está com essa história de Jesus ter tido filha,
o senhor está querendo tirar a santidade dele. O senhor podia se manifestar? Claro, perfeitamente. Desde quando uma pessoa que concebe uma vida está perdendo a santidade? É o contrário, ela está ganhando a santidade. Eu não vejo nenhum motivo para tirar a santidade de um homem santo, Mas a que partir teve do uma momento que ele... bela companheira, aonde, com todo respeito, a igreja a rotulou como prostituta. Ela não era prostituta, Nunca foi. Maria Ela foi Madalena? companheira de Cristo. Ela era o quê? Mas ela foi Pastor pega, Richard? ela foi pega em quê, doutor Ricardo? O senhor gosta de Bíblia, não foi pega o pega quê? em quê? Aonde? Em prostituição. Quem pratica Ah, prostituição... ela foi flagrada na Quem pratica prostituição é o prostituição? quê? Prostituta. Quem rouba é o quê? É ladrão. Os nomes são pesados, mas são verdadeiros nomes que têm que ser dados para a situação. Tem uma imagem da Santa Ceia aí? Tem uma imagem da Santa Ceia aí? Porque o cidadão Éder começa a falar desse negócio, desses livros de Dan Brown. Eu assisti um filme que foi feito desse livro aí, Código da 20, da 30, 40, sei lá. Dá nada, nem... Eles falam que, na realidade, isso aqui, essa aqui ou esse aqui do lado direito não é nenhum apóstolo. Que seria Maria Madalena, a esposa dele. Sim. Quem que é as pessoas? Ninguém sabe. Não dá para saber. Não, ninguém sabe. Não existe um documento. Mas é né? homem ou é mulher para vocês? Mulher. Pra mim, ué, por que Quantas seria pessoas tem mulher? aqui na Santa... Isso aqui é aquele quadro famoso de Leonardo da Vinci, o Cenáculo Vinciano, é a Santa Ceia, né? Não dá pra saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos apóstolos tem Jesus? 12. Então tem Tá 12 completo. apóstolos. Se for mulher, então tem 11. Não tem Então daí 11. um teria faltado. Isso. Se o Elvésio tivesse aqui, ele ia falar que é o cara que tinha batido a fotografia. Um beijo, Elvésio, que está aí junto com Jesus. Ai, que saudade. É homem ou é mulher? Não tá, é indefinido, né, Carline? Se falar que é por causa do cabelo seria mulher, o cabelo de Jesus também é comprido. Era As cabelo feições são femininas, cidadão. As feições são Procura aí na internet alguma fotografia da Santa Ceia que tem os nominhos dos apóstolos junto pra gente ver. Tem aí? Olha lá, apareceu já. Dá pra pôr num jeito que eu consiga ler aqui? Bom, obrigado. Número 1. Cadê o nome? Você que tá em casa, me acompanha aí, tá? Não precisa mostrar meu dedo, não. Número 1, lá no cantão, seria o Simão. Os pastores me corrijam se eu estiver errado. Número 2, Judas Tadeu, tá certo? Isso. O irmão de Jesus. Isso, o irmão. O Judas Tadeu, esse é um dos irmãos. É um dos irmãos, sim. 3, Tido como primo Mateus, é aquele que escreve Evangelho. Sim. Mateus, São Mateus. Mão pesada? Não mete o pau em Carline, não, gente, que escreveu o Evangelho. Aí já vão falar, Carline, pecador, aquele que escreve Evangelho, xingou Mateus. Não xinguei Mateus. Simão também seria o irmão de Jesus. Xinguei Mateus. Primeiro também seria. Seria Simão também. 4, Felipe. 5, Tiago Menor. Era apelido, tipo Miltinho, assim? Tiago Menor? Ou não, era porque era um jeito de falar. Era a forma de se expressar. 6, Tomé. Tomé é o famoso São Tomé? Que se conhece? São Tomé. Ver pra crer. 7, João, gente. É homem, então. Então é homem, então. É o que deitou a cabeça Quem deitou, gente? dos ombros de Cristo. 7, você me confunde. 7, João. 8, trairão. Judas Iscariote. Inclusive tá com um saco ali na mão. Ó. Aonde? A saco de tá dinheiro? com um saco de dinheiro Esse ali foi na o que mão. vendeu Jesus, que ele beijou tá e com um saco entregou, de né? dinheiro na mão. 8, Judas Iscariote. 9, Pedrão. Cadê o Pedro? Pedro já estava aqui armando porque ia construir a basílica, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não, foi o primeiro Papa, não é São Pedro? Foi a incumbência Basílica dele. de São Pedro. De acordo com E a ele, igreja, a sim, igreja mas católica com de São a igreja Pedro é que foi o católica, primeiro Papa, né? Foi até- Inclusive, quem visita é emocionante. Quem visita lá a Basílica de São Pedro... que foi? Papa não. São Pedro não foi o primeiro Papa? Não. Então, desculpa. Por que não Mas foi? na Basílica de São Pedro, no altar principal da Basílica de São Pedro, é sobre o túmulo de São Pedro. Você até desce lá, você vê lá o trem lá, você pode ver lá, você desce lá, tem todos os papas enterrados lá. Mas o altar é em cima do Pedro túmulo tá lá. dele, Pedrão. Aliás, o Pedro foi incumbido de ser o evangelista, né? 10. Pregar o evangelho. 10, André, tá aqui. 11, Tiago Maior. Maior. Seria 11 é o Tiago Maior. Esse é o irmão do Miltinho que cresceu.
12, Bartolomeu. Ou seja, então, número 7, João, não é mulher, então. É João. Sim. Então é mentira essa história. O senhor está mentindo de novo. De novo não, porque eu não falei que o senhor mentiu. Volta sem os numerinhos. Volta o cenáculo 20 anos sem os numerinhos aí. Isso. Então aquilo ali não é Maria Madalena, doutor Ricardo, é João. Eu estou achando esse João tão esquisito, com todo respeito. O senhor não vai falar que João era trans, né? Mas, Eu estou achando o João, Ideologia de eu tô gênero. achando o João Só mais uma tão bobagem. esquisito. O doutor Ricardo realmente é uma excelente pessoa, mas ele tem cada libertinagem na cabeça, gosta de andar pelado nas praias. Adoro. Estão Gosta de fazer perguntando arte aqui se os pastores evangélicos visitam o Vaticano. nunca tive a oportunidade, mas gostaria Como de... turismo, vai. Claro, E conhecimento, gostaria sim. sem problema nenhum. Gostaria sim. Mas não tem significado nenhum para vocês. Não. Ah, tem um significado histórico. E eu gostaria Somente muito de histórico. ter acesso à biblioteca do Vaticano. Né? E Pedro, por ter sido irmão de Jesus e edificou a igreja, para vocês não serve para nada? O fato dele estar enterrado lá? Então, tem um caráter histórico para os nossos irmãos católicos. Para nós, então protestantes, não. Estão perguntando aqui que eu falei negócio de latrão. Não falei nada de latrão, não. Quem falou de latrão aqui foi o Gregory. Eu falei Você explicar o que é latrão. concílios, né, dos concílios. Cada cidade onde acontecia-se uma reunião das lideranças das igrejas era chamada de concílio, dado o nome daquela cidade. Concílio de Trento, concílio de Latrão. E daí é que se vem esse nome difícil. Eu não fiz teologia. Mas o Latrão, São João Latrão, tem uma basílica em Roma, inclusive, que é a Basílica de São João Latrão, que não fica dentro do Vaticano, não. Fica na cidade de Roma, que tem trocentas igrejas. Uma igreja aqui em Roma, só na minha cidade natal, em Itu, no interior de São Paulo. Tá? Você tropeça, cai numa igreja, sai, tropeça, cai em outra. Tem mais igreja que Ouro Preto. Ouro Preto é Pinto, perto de tudo. É o quê? É Pinto. O pastor deu um pulo. Né? Tem a Basílica de São João Latrão. E só um fato curioso, histórico, já que o senhor gosta de passear, a Basílica de São João Latrão, mesmo estando fora dos muros do Vaticano, ela é território e propriedade administrativo do Vaticano. Teve um acordo, acho que no começo do século passado, 1930, sei lá, foi passado só a Basílica de São João Latrão para o Vaticano, face a importância religiosa. Esse é o telecurso primeiro grau do TV Verdade. Quer ficar burro, mude de canal. Quer ficar inteligente, continue conosco. Aqui o pau quebra, aqui o pau tora mesmo. Com certeza. Não enverga, mas não quebra. Ainda mais num programa religioso igual o nosso. Exato. Já que nós estamos falando de religião, não vou falar nisso. Não vou. Ele já falou. Estão dizendo que o senhor vai para o inferno. Cabeça para Estão baixo. ligando para a portaria da televisão, dizendo que o senhor irá para o inferno com essa história de falar que Jesus casou com Sara, com Madalena, Sara que teve é a filha. Estão ligando na portaria da TV falando que o senhor vai para o inferno. Então eu devo estar com o passaporte na mão, porque eu continuo afirmando que ele Precisa de passaporte, não. a Maria Madalena foi a companheira de Cristo e neste amor entre eles surgiu a Santa Sara. Em qual livro da Bíblia que está isso, doutor? Foi citado aqui. Não, Bíblia, contaram Na, para ele. Bí- na Bíblia, Esse doidão retardado. na Nem Bíblia tem mais não livro. Tem isso. Não tem mais livro, que os pastores hoje, um usa iPad, outro usa iPhone, acabou. Não tá tem, no iPad. não tem mais Bíblia Mas o de livro da papel. Bíblia que eu falo, seria um capítulo da Bíblia. Né? Se você pegar a vida de Santa Sara, ler a vida de Santa Sara, você vai ver isso que eu estou te dizendo. Gente, Só a sua Santa Sara. estão, Não, Pode estão- pegar, vocês vai ler. continuem participando Vai ver no isso. Twitter. No Twitter está lá, Jesus teve ou não teve? Está todo mundo falando que Jesus não teve filha, que Jesus não casou com Maria Madalena. Sua opinião, casou ou não casou? Teve filho ou não? Teve irmão ou não? Teve esses 4 irmãos? Tiago, José, Simão e Judas? Ou não teve? Ou teve um só? Participe, gente. Já que nós estamos num programa santo hoje, eu quero fazer minha homenagem aqui, não só, a gente falou muito de igreja católica, né? Sim. Quero fazer minha homenagem aqui ao cantor gospel Lucas Fernandes. Tem uma foto do Lucas Fernandes, que é cantor gospel? O Lucas Fernandes, que é cantor gospel, quero mandar um abraço para ele. Apesar de eu não ser evangélico, eu não tenho nenhum disco dele, o senhor deve ter, né? O Grego deve ter.
porque é grande o sucesso hoje dos cantores gospel no Brasil e eu gosto muito, eu acho que a música religiosa tem que ser incentivada, pastor Richard. É verdade. Quanto mais, melhor, né? Graças a Deus. Só que eu não sinto a menor fé, eu não sinto a menor dedicação nesses cantores gospel. Não. Eu sinto que eles estão com uma vontade louca de fazer sucesso e ganhar dinheiro. Realmente louvar a Deus, eu não, sinceramente, me desculpe que eu tô sinto que eles estão querendo... O rapaz é cantor gospel. Não, mas querem palco, é um lugar de sucesso. Todo cantor gospel, todo quando ele invoca o nome do Senhor, ele invoca com maior carinho, com a maior devoção. Com a boca fala, mas o coração está longe. A Bíblia diz que com a boca fala, mas o coração está longe. Quem que foi? Quem que foi? Os que eu conheço, meu diretor está falando aqui que eu dei exemplo errado. Não, mas eu estou querendo falar do cantor gospel. Esse menino não é mais cantor gospel? Não? Ixi. Ele virou o quê? Tem foto nova dele? Ele é o quê agora? Só faltava. Ele virou drag queen. O pastor gospel, o cantor gospel virou a drag... Virou a drag Lucas Mizione. E agora canta música pop. Mas como é que um cantor gospel de sucesso vira drag queen? Eu não queria falar, não, mas ficou até melhor, viu? Ele ficou melhor como drag queen do que como... Olha, segura essa foto. Ficou melhor. Olha ele de cantor gospel e olha ele agora, como é que ele tá. Ô, Richard, como é que você me explica isso? Você falou que todo lá é tudo macho, pô. Não. Infelizmente, ele nunca serviu a Jesus verdadeiramente. Estava escondido. Ele mentia. Escondidinho, enrustido, né? Ele caiu em pecado? Mas ele não caiu em pecado, aquela forma. Apenas agora só a franga. Ele soltou a franga? Soltou a franga aí. Pessoal, geral, não vem baixar o Adelson aqui, não, pelo amor de Deus, hein? Não falar desse negócio de tá soltando a franga, não. Pera aí. Chega ali, se o cara se reconheceu, se assumiu, parabéns. Se assumiu, saiu do armário, parou de viver na hipocrisia. Tinha 2 CD gravado, Evangélico da Assembleia de Deus de São Paulo. Imagem, desde os 5 anos de idade, ele era da Assembleia de Deus. Ganhou prêmio, fama. Fazia 40 shows e eventos por mês, lotado de congresso, culto, etc e tal. E, de repente, chocou os fãs o mês passado, para trás aí. Virou Lucas Mizione e lançou... mas espera aí eu acho louvável. Diz que ele lançou uma música onde ele fala desse conflito e de que agora ele se encontrou em Jesus na verdadeira identidade. Tem a música com a letra dele buscando... Vamos ouvir. Aumenta. Me aceita. É ele mostrando o peitinho ali. Vive de aparências pra não magoar a família. É quase uma confissão, né, gente? Olha, tô emocionado com a música. Uma autobiografia, parece. Mas dentro de mim tinha muitos conflitos. Eu queria dar um fim em tudo isso. Deu, né? Não, mas é uma canção linda. É uma confissão a canção. É uma confissão. Contra quem lutou contra ele próprio, olha só. Deve ser doloroso isso. O cantor gospel que virou drag queen. Imagina quantas pessoas não foram induzidas a isso. Gente, sabe como é que chama isto? É uma coisa que nós já brincamos tantos aqui no programa. Chama-se ideologia e hoje tá de feliz, gênero. Hoje está feliz. Ideologia de gênero. É isso aí. O pastor gospel que virou drag queen. Ideologia de gênero. Este rapaz deve ter vivido um conflito. Agora o senhor aprova, Richard? Um conflito. Isso é safadeza. Safadeza é viver lá na mentira. Safadeza não assumir o que é. Pegar um cara desse, dar uma surra nele. Safadeza é Dar uma surra de Wagner Marmelo. Aí dá uma ré. Dá surra? Dá ré. Tem que pegar a Wagner Marmelo, como diz a Val, e sentar nela guarda. Mas por quê? Aí dá ré. Vai virar homem de verdade. Eu apanhei do meu pai, eu tomei surras do meu pai,
e nem por isso eu tomou deixei vergonha de na ser cara. quem eu sou. Tomou Eu tenho vergonha na muito cara. mais vergonha na cara, pastor Richard, do que muito pastorzinho se vir por aí. Muito mais vergonha na cara. E me desrespeita muito. pastor que é safado. Me desrespeita muito esse tipo de onomatopeia aí, ó. Me desrespeita muito, porque eu sou muito mais macho do que muito pastorzinho hipócrita que vive por aí. Muito mais homem. Olha, pastor Richard, eu te respeito muito, mas olha, me respeite, porque homem eu sou e sou homem da mesma forma que o senhor é. Tá? Homem da mesma forma que o senhor é. Muito homem e muito mais homem do que muito pastorzinho chinfrim salafrai por aí, tá? Dou a minha cara a tapa, honro a minha família, honro o meu casamento. Homem, o que o senhor tem que te faz homem, eu também tenho e também uso. Tá? Então o senhor me respeite. A Bíblia é o único verdadeiro gênero. Eu também nasci homem, eu também tenho a mesma crença. O senhor tem que te fazer homem. O senhor me respeite. Se vier homem, não. Tomamos homem, vou morrer homem. Vou morrer homem. Safadeza, Bíblia, esses pastorzinhos aí. Se fosse homem de verdade, hipocrisia. Faz o que faz. Sou homem e vou morrer homem. Não admito que eu fingindo que é respeito aqui. Não admito. Fala com a boca, mas o coração está cheio de impureza, não admito, cheio tá? de pecado, eu respeito o senhor como homem de Deus, mas me respeite, tá? Me respeite. O senhor pode achar que é errado, mas eu sou homem e vou morrer homem. E depois vocês vão lá no culto e falam, Jesus, irmãos, amai-vos. Não dá pra aceitar, não, É cara. assim o negócio? Não. Como é que pode falar, Carline? Amai-vos uns aos outros. É matai-vos. Se eles não aceitam o homossexual. Ô, gente, cadê essa última imagem que aparecia o cantor como era e como é? Como é? Cadê a imagem? Deixa na tela aí. O Lucas Fernandes, cantor gospel, se assumiu gay e virou a drag Lucas Mizione, tá bom? Ele tem 23 anos, falou que se assumiu homossexual porque duas ícones têm uma culpa nisso. Beyoncé e Pablo Vittar. Diz ele que quando viu a Beyoncé e o Pablo Vittar, ele não aguentou. Ele falou, quero fazer igual. Estava indo até muito bem, mas vamos falar a verdade, Carline. Os pastores então me influencia, né? Não, Claro, não, é o que eu não. tô falando. Eu acho o seguinte, os Ele pastores... Não, ele falou falando. que quando ele viu o Pablo Vittar, ele não aguentou. Ele falou, quero ser Ele igual a só ela. se encorajou. Pelo que eu entendi, ele sentiu coragem. Ele teve incentivo pra sair da hipocrisia. Ele recebe o Imagem da drag. Também gosto de Anitta e Ludmilla. Cadê a imagem, pô? Cadê a imagem, pô? Também gosto de Anitta e Ludmilla. Mas quando apareceu o Pablo, eu me apaixonei imediatamente e percebi onde eu poderia chegar, pastor Richard. No inferno. No inferno, vai direto, de Vai passaporte com o direto pro senhor lá, inferno. né? Porque o Tá senhor doido, aí só? julgando, né? Porque o senhor tá aí, né? Já comprou a Pelo passagem. visto, eu não vou sozinho pro inferno, não. O senhor é transexual, vão no mesmo voo. Tudo que é errado, o Ricardo apoia. Tudo que é errado, ele apoia. Para. Vou no mesmo voo. Ele gravou aquela... Cadê a música que nós mostramos, ele se revelando a dor dele? Cadê? Eu achei emocionante essa música. É uma Bacana, linda a música. Uma bela letra. Sofri, ele revela o sofrimento dele. E agora, com todo respeito, mas essa música dele não vai vender, né? Não vai fazer uma drag cantar isso aí, né? Eu acho que não vai dar nada. O que foi? Ah, ele já gravou outra música. Ele falou que vai lançar o clipe nos próximos dias, mas já soltou o áudio. Vocês conseguiram em bem alto? A hora que eu mandar! A hora que eu mandar! Vocês não vão acabar com a minha vida e com a minha voz, né? Dá pra tirar isso do ar? Cambada de desatento! É possível vocês prestarem atenção nesse programa? Vocês querem virar drag, virem, pô. Se querem trabalhar, vamos trabalhar. Quer mudar de horário, muda. Amém? Amém. Vão tudo pro quinto dos infernos. Meu voo tá cheio. Vou voltar a falar o que eu estava falando antes desse bando de desatento acordar. E começar a trabalhar também e usar o ponto para trabalhar. E ele não ficou só nessa música. Ele gravou outra música. Ele irá lançar o clipe
nos próximos dias. Ele fez uma música agora e soltou o áudio onde ele fala o que ele quer da vida. E a música que será colocada em alto e bom som, como se deve para se ouvir, aqui e nas casas das minhas famílias, dos meus amigos que acordam para assistir um programa de qualidade, fala o que ele quer. Eu acho que é sobre a santidade. Então, a partir de agora, quando apontar para a sua cara, você põe. Assim, ó. Assim, ó. Bumbum. Mexe o bumbum, vai Mexe o bumbum, jogar pastor. o bumbum pro lado, mexe com o Volume bumbum que é pro bom. outro lado, com o bumbum assim, ó. Vai. Assim, ó. Johnny chegou pra arrebentar. Essa é a nova dança que vai descontrolar tudinho, não tô nem aí. Mexe o bumbum. Para o que vou falar. Eu quero que os recalcados vão se lançar. Estou com o bonde todo, vai ser muita pressão. Prepare-se, o bum bum bum. Começou o batidão assim, ó. Pastor, a música dele é para bater o bumbum. Bater o bumbum no inferno. Cada um dá. A mesma boca que fala de Deus, que profere palavras de bênção, é a mesma que ah, não, Que bate cara, o bumbum. Nossa. Não dá não, Ricardo, Não dá não. aí pesou, né? Não, demais da conta. Cantor demais. gosta de fazer música de bater bumbum. Você sabe, Demais, o meu pesado. pensamento, eu acho que esse rapaz Tem nem letra na está de parabéns porque ele assumiu o que ele realmente deveria ter assumido logo antes. Então, eu imagino os conflitos que esse ser humano deve ter vivido, música? Então para se abandona chegar a onde música. chegou. Então Fez abandona uma a música. música, Exatamente, fez pra uma viver. música com uma letra contando das tristezas dele, uma letra Viver como lindíssima, qualquer, sem espetacular. fome, sem E nada. agora, o bumbum, companheiro. Se eu fosse te dar uma nota na letra, é 0. Mas no batido, eu te grande dou problema, 10. doutor Ricardo, é o seguinte, 10. os pastores me corrijam se eu estiver errado, a Assembleia de Deus eu acho que é a mais ortodoxa, né? Mais ferrenha, mais firme igreja Deus é amor, sim, do dito segmento evangélico, né? São protestantes, na verdade são seguidores São pentecostais, derivados de sim, sim, Lutero, sim. então são protestantes. Eu acho que até aí, se ele fosse realmente homem, não tivesse dentro dele o homossexualismo, o que aconteceria? Não, peraí, eu falo dentro da visão do telespectador. Eu vou parar por aqui. E aí, não Gregor? tem jeito. Tá acabando o programa, Não, Gregor. E deixa aí, o cara bater bumbum, cantar, Gregor? deixa o cara cantar. Bumbum, Gregor? Bater bumbum? Fazer, gente, Tá olha, feliz assim? Deixa ele, tá Só feliz. mensagem ele vai- final, vai batendo prestar bumbum, atenção nisso. Gregory. Olha, a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal para as pessoas. Que Deus tenha misericórdia desses pastores que não compreendem o Põe a verdadeiro música sentido pro Greg do pra amor dançar na frente de dele, ó. Deus. Tá? Bater bumbum. No entardecer da vida, todos seremos julgados pelo amor. Que Deus nos abençoe. Pena que a música não tá tocando aqui. A mensagem do Richard. Gente, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. O Espaço Cristão está lançando agora o Armagedon, 5 quilos de sanduíche. Beleza? 5 quilos. Queria trazer aqui no programa depois, 5 quilos, é um trem monstruoso. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Mensagem do Dr. Ricardo. Olha, as pessoas têm o livre-arbítrio de escolherem aquilo que é melhor para elas. Se você acha que está, vou usar um termo horroroso, dentro do armário e não é isso que você quer, saia dele, vai ser feliz, porque o meu Deus ama todas as pessoas, quer o que elas sejam. O amor é infinito. Eu só queria dizer o seguinte, isso aí é a comprovação de que ninguém vira homossexual. O homossexual nasce homossexual, vai morrer homossexual. O heterossexual é heterossexual e vai morrer heterossexual. Agora, respeito, todos merecem, sabe? Amor, todos merecem. E simplesmente é assim. Ponto final. Obrigado. Pra você de casa que tá metendo o pau em mim, falando que eu sou um grosso, tira essa música. Falando que eu sou um grosso, que eu tô comendo o toco da equipe, tá entendendo? Farei o quantas vezes tiver que fazer, porque eu dou a qualquer pessoa o direito de me corrigir quando eu estiver errado.
e tenho a humildade de pedir perdão quando eu estou errado. Pena que são poucas as pessoas que fazem isso no mundo. Saio doente de madrugada da minha casa para trabalhar. Eu estou doente e estou trabalhando. Não sou obrigado a aguentar falta de cooperação. O mundo é feito de cooperação. A vida é muito curta para as pessoas fazerem tanta coisa errada num curto espaço de tempo. As pessoas deveriam ter mais humildade, buscar fazer as coisas corretamente e pedir perdão. Como ontem mesmo, para essa equipe que vocês estão metendo o pau em mim, eu pedi perdão por uma coisa, né? Eu entendi errado e pedi perdão, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, porque este é um programa santo. Apesar de terem pessoas do demo trabalhando nele. Mas isso é uma família. Sempre tem o capeta no meio, né? Sempre tem. Um abraço para os cunhados. Tchau.